No programa Hora Extra desta semana, você vai saber quais os efeitos na vida pessoal e profissional do trabalhador acometido pela síndrome de burnout. Confira também a nova sede do Fórum Trabalhista de Itumbiara, que foi inaugurada pelo TRT de Goiás. E no bloco de entrevistas, o advogado Alan Rocha fala sobre as novas regras de concessão de benefícios previdenciários. Aguardamos você! O Hora Extra está começando agora e neste programa você vai saber como a síndrome de burnout pode afetar a saúde física e mental do trabalhador. O Fórum Trabalhista de Itumbiara ganhou sede nova. A ampliação teve o objetivo de atender melhor o cidadão. E no bloco de entrevistas, o advogado Alan Rocha fala sobre as novas regras de concessão de direitos previdenciários. O Hora Extra está começando agora. A síndrome de burnout é uma doença silenciosa que pode comprometer a vida profissional e pessoal do trabalhador. Veja o que diz a doutora em psicologia pela USP, Ana Maria Benevides. A exaustão física e emocional, mais conhecida como síndrome de burnout, passou a ser estudada em 1974 e ainda hoje é, às vezes, confundida com estresse ou depressão. O assunto foi tema de palestra proferida pela doutora em psicologia pela USP, Ana Maria Benevides, durante ciclo de estudos sobre meio ambiente do trabalho e saúde do trabalhador, promovido pelo TRT de Goiás. A psicóloga, que faz atendimentos clínicos de pessoas diagnosticadas com a doença, explica que ela seria o estresse cronificado, ligado ao trabalho, que apresenta características diferentes da depressão. Em geral, ela tem uma exaustão emocional bastante elevada, né? A exaustão emocional seria o estresse se manifestando através da síndrome, né? Ela tem desumanização elevada e reduzida realização pessoal no trabalho. Sendo que normalmente quando ela começou a trabalhar, ela adorava o que ela fazia, ela se sentia muito bem, mas ela vai se desgastando à medida que o tempo vai passando e se sentindo cada vez mais não realizada, realmente como se a sua energia tivesse acabado, se esgotado. Mas o que pode levar à síndrome de burnout? A psicóloga explica que o relacionamento entre os colegas pode ser decisivo e a prática de assédio moral pode deflagrar a doença. Por outro lado, os sintomas e as causas da síndrome de burnout não são universais, pois o mesmo estímulo pode ser ameaçador para uma pessoa e não ser para outra. Nesse sentido, a gestão do trabalho é fundamental na prevenção da síndrome de burnout. Uma vez instalada, a doença, no entanto, pode ser controlada, de acordo com a psicóloga. Eu diria que é possível um controle, né? Ela voltar a ter uma vida satisfatória. Mas, assim como o alcoólatra, né, não pode tomar um gole que retorna ao alcoolismo, né, ela também vai ter que, de certa forma, tomar muito cuidado, porque senão ela volta ao burnout novamente. Os principais sintomas de pessoas acometidas pela síndrome são a fadiga constante e progressiva, distúrbios no sono, dores musculares, cefaleias, perturbações gastrointestinais, imunodeficiências, transtornos cardiovasculares, distúrbios no sistema respiratório e disfunções sexuais. Há também os sintomas psicológicos, como a falta de atenção, de concentração, alterações de memória, lentificação do pensamento, sentimento de alienação, de solidão, de insuficiência, baixa autoestima, dificuldade de autoaceitação, desânimo, depressão, desconfiança, paranoia e irritabilidade.
Ana Maria Benevides explica ainda que é possível identificar a doença pelos sintomas apresentados. Olha, de uma maneira geral, né? As pessoas que estão ao redor percebem que essa pessoa passa a ser assim intratável, né? Nem ela mesma se aguenta. E ela tenta se conter tanto no ambiente de trabalho como em casa, né? Mas muitas pessoas, até chegar a esse ponto, às vezes não se dão conta, porque ela é insidiosa, ela é silenciosa e vai pouco a pouco se estabelecendo. O Fórum Trabalhista de Itumbiara, no sul de Goiás, ganhou sede nova. O objetivo foi atender melhor o cidadão. Ela cresceu às margens do rio Paranaíba e é considerada a porta de entrada de Goiás. Por fazer divisa com Minas Gerais, no sul do estado, Itumbiara faz parte da rota de escoamento da produção agrícola da região. É lugar estratégico para a instalação da agroindústria. Aqui vivem cerca de 100 mil habitantes, que trabalham todos os dias para construir uma cidade próspera que seja referência em qualidade de vida. O município cresce e o número de conflitos judiciais na área trabalhista também aumenta. Por isso, o TRT de Goiás resolveu investir mais de R$2 milhões com recursos da União na construção do Fórum Trabalhista, que vai abrigar as 2 varas de trabalho da cidade. A estrutura foi toda montada para atender também os municípios de Bom Jesus de Goiás, Panamá e Cachoeira Dourada. Quem vai nos apresentar o novo prédio é Solange, que é servidora da Justiça do Trabalho há mais de 20 anos. O espaço conta com salas mais amplas, climatizadas e equipamentos novos. Para os funcionários da casa, a mudança de endereço foi muito bem-vinda. Era muito difícil a pessoa que vinha de fora, até que se ela chegasse em cima da hora era difícil ela encontrar local para estacionar. Então aqui já não terá esse problema, né, de estacionamento, de acesso, porque toda a parte do judiciário está concentrada nessa região da cidade agora. O prédio foi construído em um terreno cedido pela prefeitura e tem 1.800 metros quadrados de área construída. Só no ano passado, as 2 varas de trabalho receberam quase 3.500 novos processos. A maior parte vem de trabalhadores da indústria e agropecuária. Horas extras, horas in itinere, provavelmente é o pedido mais comum aqui. Aquele tempo que o empregado gasta para ir e voltar do serviço, num transporte fornecido pelo empregador. Em menor medida, alguma coisa relacionada a acidente de trabalho, verbas rescisórias eventualmente não pagas aos empregados, né? A vara anterior, em que pese a gente tem atuado lá por muito tempo e acho que a gente prestou um serviço a contento lá, já estava muito pequena mesmo a instalação para a demanda que a gente tem, não é? Essa nova vara, quando a gente já tiver ela em pleno funcionamento e em perfeitas condições, vai proporcionar um serviço bem melhor aos jurisdicionados e a nós mesmos, né? Porque do jeito que estava lá anteriormente era até apertado demais para o serviço se desenvolver razoavelmente, né? Diversas autoridades do sistema judiciário prestigiaram o descerramento da placa de inauguração e elogiaram a iniciativa do TRT. Muito importante, principalmente pelo fato de ser uma obra nova. A cidade cresceu muito e a gente estava precisando mesmo de um novo local para abrigar as 2 varas de trabalho. Precisava de uma casa que fosse confortável para todo mundo e que conseguisse abranger a advocacia, a magistratura, os servidores do tribunal e o próprio jurisdicionado de uma forma confortável, ampla e onde todos se sintam melhor recebidos pelo Poder Judiciário. Nós temos muitas ações, tanto é que aqui tem 2 juízes e agora nós fizemos acomodações mais amplas, então precisava mais conforto para todo mundo, para que eles trabalhassem melhor. E essa foi a última inauguração feita pela desembargadora como presidente do TRT 18ª Região. Ela lembrou que já foi juíza titular de Itumbiara logo que chegou a Goiás em 1993. E uma das marcas da sua gestão foi investir no crescimento da Justiça do Trabalho no interior do estado. Eu achei que o interior estava muito abandonado, sabe? E o interior cresceu muito. Goiás cresceu demais nesses últimos tempos. Eu tinha várias aqui que tinham pouquíssimos processos e de repente explodiram. Itumbiara, ela está com quase 1.500 processos cada juiz, né? Cada vara. Então aqui eu acho que daqui uns 3 anos já é para montar uma 3ª vara, você entendeu? Agora, o interior todo precisava de um prédio melhor, com melhores condições, mais moderno, sabe, lugares amplos,
porque é muito calor o nosso clima de Goiás. E no próximo bloco, o advogado Alan Rocha fala sobre as novas regras para concessão de benefícios previdenciários. Voltamos em instantes. O governo alterou as regras de 5 benefícios previdenciários e trabalhistas com o objetivo de corrigir distorções. As novas regras já estão valendo e devem gerar uma redução de custo de 18 bilhões de reais por ano, segundo o governo. Para falar sobre essas novas mudanças na lei previdenciária, nós conversamos hoje com o advogado Alan Rocha, especialista em direito previdenciário. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra, doutor Alan. Obrigado. Doutor Alan, essas mudanças nessas regras previdenciárias já eram esperadas há muito tempo? Se esperava uma reforma da Previdência, já há cerca de 4 anos se imaginava que ia ter, mas não tão cirúrgica como ela foi. Se esperava uma reforma aumentando a idade mínima para aposentadoria por idade. Hoje o mundo inteiro está fazendo isso, o Brasil está resistindo nesse aspecto, e também uma discussão sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, no aspecto de se criar uma idade mínima para a aposentadoria, algo que já está sendo feito ao longo de todo o mundo. E o Brasil, infelizmente, também continua resistente sobre isso. É porque se imaginava uma reforma nesse sentido, desses 2 benefícios, que daria uma grande longevidade aos fundos da Previdência Social. Até porque, na medida que a expectativa de vida está aumentando muito, que de 84 até hoje, a expectativa de vida aumentou 12,8 anos. Então, se tem que aumentar a idade mínima para a aposentadoria, isso é indiscutível. Isso o mundo inteiro está fazendo. Com certeza. E essas mudanças são suficientes, por outro lado, para sanar as contas da Previdência, o rombo da Previdência, o tão chamado, né, rombo? Essa é uma discussão importante. No fim da década de 90, para início de 2000, se diminuiu a discussão a respeito do déficit da Previdência Social. Hoje ainda se fala muito do déficit da Previdência, mas já existem alguns estudos com substância muito grande, principalmente os que são feitos pela ANFIP, que é a Associação dos Fiscais da Previdência Social Aposentados, que mostram que a Previdência Social, dentro do sistema Seguridade Social, ela é superavitária. Para se ter uma noção, Fabíola, em 2013, as contas de 2013, se analisou um superávit de 11 bilhões. E nesse superávit de 11 bilhões, ainda se está retirando 65 bilhões, que é da DRU, da desvinculação dos recursos da União. Nós sabemos que nas receitas que a União tem, 20% o governo federal pode retirar e gastar da forma que ele bem entender. Então, o superávit do sistema Seguridade Social seria superior a 70 bilhões de reais. Nisso, o que se defende, o que se prega nessa reforma da Previdência Social? Que antes deveríamos separar o caixa da Previdência Social, identificar o que é necessário se processar de reforma da Previdência, e nesse ponto já vem naquilo que eu dizia, que seria aumentar a idade para aposentadoria por idade, bem como também talvez discutir melhor uma idade mínima para aposentadoria na aposentadoria por tempo de contribuição, e não fazer uma reforma previdenciária sem dialogar com a sociedade, sem conversar com as entidades que militam na área previdenciária, que conhecem bem a realidade, e trazer uma reforma, digamos assim, mais democrática para a população brasileira, e com isso não fazer o que aconteceu hoje, um grande retrocesso social. Esse debate pode vir a acontecer, né, porque a medida provisória tem que se tornar lei e vai haver um debate no Congresso. Isso pode vir a acontecer e ampliar essa reforma, ou o senhor acredita que isso não é possível? Esperamos que isso aconteça. Eu acredito que o Congresso brasileiro, que seria o santuário da democracia brasileira, onde estão os representantes do povo e os representantes dos estados, eles têm agora o dever, a obrigação, já que o governo federal não fez isso, de discutir e ampliar esse debate, inclusive convidando as entidades classistas, as entidades que militam também nessa área previdenciária, que discutem e estudam o direito previdenciário, para opinarem sobre a matéria, inclusive mostrando alguns pontos dela que ela não é somente de retrocesso social,
mas que existe uma discussão também da inconstitucionalidade, porque fere o princípio do artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, que é da contrapartida previdenciária. E essa reforma não traz essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade? Entendemos que sim, porque é o seguinte, esse princípio previdenciário constitucional da retribuição previdenciária, que está lá no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, diz que para todo benefício previdenciário existe um custeio. Ou seja, todo o rol dos 10 benefícios que a Previdência Social tem hoje, já existe o custeio para arcar com aqueles benefícios. Então, na medida em que eu estou restringindo ele, eu também vou restringir o custeio. E esse custeio, Fabíola, é importante dizer que ele não é somente diretamente, não é somente daquele empregador que está descontando para a Previdência Social parte do seu salário, ele também é indiretamente. Todas as vezes que se adquire um produto e aquele produto tem incidência de PIS e COFINS, parte daquela arrecadação vai para a Previdência Social. Todas as vezes que se aposta na loteria, nos jogos de prognósticos, grande parte daquela arrecadação também vai para a Previdência Social. Então, a Previdência Social ela é custeada de forma direta e indiretamente pela população. Antes de chegarmos às regras propriamente ditas, a reforma também não agradou o empresário. Sim, principalmente no ponto do auxílio-doença, né? Ela deixa um grande custo hoje para o empresariado. O auxílio-doença ele teve uma alteração que seria hoje, porque a regra não está valendo ainda, do auxílio-doença vai valer a partir do dia 1º de março, a empresa suporta os 15 dias de incapacidade. 16º dia em diante seria a Previdência Social. Com a reforma, a empresa terá que suportar os 30 dias de incapacidade somente a partir do 31º dia, que isso seria suportado pela Previdência Social. O que o meio empresarial já está discutindo qual vai ser o impacto financeiro nisso. E claro que toda vez que tem um impacto financeiro na relação de consumo, ela é transferida para o consumidor, né? Somos nós que vamos pagar isso. Com certeza, no final das contas, né, a gente que paga a conta. Ainda sobre a pensão por morte, o governo também alterou o cálculo e a questão da vitaliciedade. Mas sobre isso, a gente conversa no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversamos com o advogado Alan Rocha, especialista em direito previdenciário, sobre a medida provisória que alterou alguns benefícios. Até lá. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Alan Rocha, especialista em direito previdenciário, sobre as novas regras editadas pelo governo. A pensão por morte também mudou, o governo também mudou o cálculo da pensão por morte e a sua duração. Quais são as novidades, doutor Alan? São regras que duraram ao longo de muitos anos e hoje elas foram alteradas de forma significativa. A pensão por morte atualmente, e digo atualmente porque essa regra só vai valer, ambas só vão valer a partir de 1º de março, Fabíola, ela é 100% do salário de benefício. Com a alteração, ela passará a ser 50% do salário de benefício, mais 10% a cada dependente que o instituidor da pensão tenha. Vamos pegar aqui um exemplo prático. Homem, mulher, casados, com 2 filhos. Falece o homem. Qual que vai ser o valor dessa pensão? 50%, mais 10% a cada dependente. Como a mulher é dependente, ambos os filhos, vamos aqui para deixar o exemplo bem clássico, são menores de 21 anos, também se tornam dependentes, então será 10% por cada um, 30%, mais os 50% que já é o valor da pensão, passará a ser de 80% essa pensão por morte. No caso, são 3 filhos, eu estou dando um exemplo de 3 filhos. Eu estou dando exemplo de 2 filhos, porque a mulher também é dependente. Mas ela recebe também 10% além dos 50%? Não, vai ser 80% dividido para 3. Então, o valor, hoje, a pensão por morte, nessa circunstância, seria 100% dividido para 3. Se essa pensão ela fosse de R$ 1.500, seria R$ 500 para cada um. No caso, ela seria 80% desse valor de 1.500 e continuaria a divisão para os 3. E mais significativamente a outra alteração.
Na medida em que a pensão fosse esgotando para o tempo limite dela, que no caso do filho, quando inteirar 21 anos, a pensão extingue. Aquela cota parte do filho seria para a mãe. Hoje ela não vai mais para a mãe. Hoje não, a partir de 1º de março. Ela não vai mais para a mãe, aquela cota extingue e a mãe ficará só com a cota dela. Mais uma mudança significativa, mais uma redução significativa no valor. A vitalicidade. A pensão atualmente é vitalícia, a partir de 1º de março não será mais para todos os casos. O cônjuge que tem uma expectativa de vida superior a 35 anos não terá direito mais à pensão vitalícia. Atualmente, pela expectativa de vida que nós vivemos, a última calculada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em dezembro do ano passado, a pessoa tem que ter hoje, a pessoa ou o dependente, melhor dizendo, tem que ter 45 anos de idade para que tenha direito a uma pensão vitalícia. Se for menor do que isso, se tiver de 39 anos a 44 anos de idade, vai receber 15 anos de pensão. Se for 21 ou menor de 21 anos de idade, vai receber o quê? Apenas 3 anos de pensão. Essa tabela, essa regra da concessão da pensão, sendo vitalícia ou não, ela será alterada ano a ano. Na medida em que a expectativa de vida aumentar, ou seja, a pessoa não mais com 45 anos terá direito a uma pensão vitalícia. E essas regras terão sua alteração a cada ano, caso essa alteração da pensão por morte seja aprovada. Então são esses 5 aspectos que alterou a pensão por morte, uma alteração extremamente significativa. O governo se baseou em alguma lei de algum outro país para fazer essas alterações? Por que ele chegou nessa questão, dessa forma? Que tenhamos conhecimento, não, até porque o diálogo foi muito reduzido sobre esse aspecto, né? Tanto que essa reforma ela mais se assemelha a um ajuste fiscal do que uma reforma da Previdência Social. Foi anunciada pelo ministro do Planejamento e o ministro da Casa Civil. Não se viu o anúncio dela pelo ministro da Previdência Social. Não se discutiu sobre isso com a Previdência Social. Principalmente se observarmos, Fabíola, que a Previdência, dentro do sistema Seguridade Social, ela é superavitária. Então não haveria necessidade de uma reforma tão profunda, tão dura e que trouxesse um retrocesso social tão grande, eliminando direitos dessa natureza. Observando ainda as divergências sociais que nós temos em nosso país. Vamos imaginar aqui o caso da pensão não ser mais vitalícia. Uma mulher que hoje constantemente acontece isso é recorrente, engravida aos 16 anos de idade, tem como fonte de subsistência na família somente o marido, aos 21 anos de idade ela já tem 3 filhos, se o marido morre ela vai receber a pensão somente por 3 anos. Qual que vai ser o caminho dessa família? Ela vai para o caminho da assistência social, certamente. Dificilmente ela vai se retornar, vai se colocar no mercado de trabalho. E a natureza da Previdência Social é de proteção. Ela existe para proteger. E já, como disse aqui, pagamos muito pela Previdência Social. Com certeza é preciso pensar um pouco mais sobre essas novas regras, né? E a expectativa é que o Congresso realmente debata isso, né, doutor Alain? Exatamente. E com relação ao auxílio-doença, o que mudou? O auxílio-doença, além da questão do tempo que é suportado pela empresa, né, que não é mais de 15, passando para 30, ele teve uma redução em seu valor. Hoje o auxílio-doença, como que ele é calculado? Essa regra também passa a ter vigência a partir de 1º de março. Ele é calculado da seguinte forma, faz uma média aritmética de 80% das maiores contribuições, excluindo 20%, o número que se chegar é 91% desse valor. Com a reforma, o valor não poderá ser superior à média dos salários dos 12 últimos meses do empregado. Ou seja, grande maioria dos casos vai reduzir o auxílio-doença. Grande maioria vai ter uma redução significativa que em números médios já está se estudando, será de 15% a 18%, será uma redução no auxílio-doença. Uma última pergunta. As regras valem para quem já tem o benefício ou só a partir de agora? Não, elas não têm efeito retroativo, de forma alguma. As regras serão, e só a partir dentro dessa vigência, e claro que elas vão ser debatidas no Congresso Nacional, se caso essa MP não for convertida em lei, e existe uma grande discussão para isso, uma discussão até técnica, né? Porque medida provisória, ela demanda urgência. Qual a urgência em discutir isso? A urgência de um ajuste fiscal?
O ajuste fiscal, nós sabemos muito bem que o governo poderia economizar em outras áreas, gastar menos, diminuir o número de ministério, diminuir o número potencialmente de comissionados que exista e não suprimir, subtrair direitos do trabalhador brasileiro, consequentemente do aposentado. O trabalhador, na sua opinião, já tem consciência da abrangência dessa mudança? Já, de certa forma, até tem alguns vídeos assim de anedotas, né, que estão circulando em WhatsApp, falando assim, morra antes do dia 28 de fevereiro, porque senão você vai deixar a sua família em situação difícil. Então, essas alterações, além de atingir aquele trabalhador que possa vir a ter uma incapacidade temporária e parcial, no caso do auxílio-doença, vai atingir também a família brasileira. Então, vamos esperar. Acredito muito que essa discussão será bem democrática dentro do Congresso Nacional. Acredito que algumas coisas não serão, o texto não será aprovado da forma como o governo encaminhou, que terão pontos que serão revertidos, pontos que talvez até extirpados, e que o Congresso faça a sua parte de democracia, faça o seu papel democrático, que chame as entidades que militam na área previdenciária, que discutem o direito previdenciário, que discutem os direitos dos trabalhadores, para que eles possam ser a voz do cidadão no momento em que essa matéria for votada no Parlamento brasileiro. Com certeza, toda a sociedade precisa realmente debater esse tema, né, tão caro aos brasileiros. Muito obrigada pela entrevista, doutor Alain. Obrigado, é sempre uma satisfação. Hora Extra fica por aqui, obrigada por sua atenção. Hoje conversamos com o advogado Alan Rocha, especialista em direito previdenciário, sobre as novas regras editadas pelo governo da Previdência Social. Até a próxima semana e não deixe de conferir mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter.